trema. Como você sabe, o trema se usou por muito e muito tempo. O trema servia para ensinar a gente a falar. Então, ao ler essas palavras, eu sabia que eu tinha que pronunciar esse U. Aguenta 50 linguiça tranquilo. O trema desapareceu. Só que isso não quer dizer que você pode sair dizendo que você aguenta 50 linguiça tranquilo. Que você come muito. Não pode. Você tem que chegar e continuar pronunciando corretamente. Ô professor, e se eu não conhecer a palavra? Você vai ao dicionário que ele avisa se o U vai ser pronunciado ou não. Essa é a função do dicionário, dizer para a gente, inclusive, a pronúncia. Claro, você não deve esquecer que o trema não desaparece de vez. Ele continua existindo nos nomes estrangeiros e palavras derivadas desses nomes estrangeiros, como Miller, um nome alemão, e Milleriano, um derivado de Miller. Portanto, não fiquem contentes, mas eu continuo sendo professor Guido e nunca professor Guido. Eu continuo com o meu trema até morrer. Ok? Claro que o trema nos ajudava muito. Quando eu lia essa palavra e ela não estava com trema, eu lia da forma certa, questão. Ah, mas eu sempre falei questão. Pois é, quando você vai ao dicionário, você vê que ela não tem trema. Se não tem trema, o U não pode ser pronunciado, então a forma correta é questão. E agora, professor, o dicionário vai avisar que esse U não pode ser pronunciado. Entenderam? A mesma coisa acontecia com essa, que tem muita gente que pronuncia errado, né? Muita gente fala distinguir. O certo é distinguir, porque sempre o dicionário grafou essa palavra sem trema. Hoje o dicionário continua grafando sem trema, porque o trema desapareceu, mas coloca lá uma notinha avisando a quem for ler, não pronuncie o U. A mesma coisa ocorre com líquido, que pode ser falado líquido e líquido. O dicionário vai avisar que as duas pronúncias são possíveis. Aliás, qualquer palavra derivada de líquido ou líquido também tem dupla pronúncia, liquidação ou liquidação. Olha que belezinha essa aqui. Se alguém falar perto de você antiguidade, não vai rir da pessoa, tá certinho. Ela está falando antiguidade, como poderia estar dizendo antiguidade. Essa palavra também tem dupla pronúncia. E por falar em show de trema, antigamente essa palavra tinha um show de trema, 3 tremas. A pronúncia correta é quinquelingue. Pessoa que fala 5 idiomas. Agora o dicionário tem que avisar que todos os U's aí devem ser devidamente pronunciados. Valeu? Já nos grupos GUA, QA, GO, QO, nunca houve trema, porque o U sempre obrigatoriamente tem que ser pronunciado. O problema é que o nosso povo, às vezes, se descuida e fala 14, cota, cotidianos. Se estivesse escrito com CUA, CUO, até concordo, 14, cota, cotidiano, mas escrito com QA, QO, esse U tem que ser pronunciado. Então, sempre leia corretamente, 14, quota e cotidiano. Bacana? A reforma ortográfica de 1971 eliminou um grupo muito grande de acentos diferenciais. Não dá para dizer quantos, mas bem mais de umas 100, 150 palavras que levavam acento, só para não confundirem com outras, desapareceram. Mas o pessoal que fez a reforma de 71 manteve uns 10, 12 acentos diferenciais que nós vamos ver no final dessa aula. O pessoal de 2008 manteve 3 acentos diferenciais. Então você pode guardar que o por verbo continua levando acento, apenas para não confundir com por preposição. O pôde, pretérito perfeito do verbo por, continua levando acento apenas para não confundir com pode, presente do verbo por. Ontem ele pôde falar com você, hoje também ele pode. E é opcional você colocar o acento ou não na palavra forma, substantivo. Vou untar a forma com azeite. Esse forma, se você quiser pôr acento ou não, você pode fazer. Como é bom a gente saber acentuação, né? Acentuação nos ensina a ler. Eu nunca vou ler Nobel, catéter, Oscar, porque essas palavras seriam paroxítonas, terminadas em L, R, e toda paroxítona terminada em L ou R, ela leva acento. Ora, se eu não posso ler Nobel, eu vou ler de que jeito? Nobel. Cateter. Nossa, no hospital todo mundo fala catéter. Pois é, cateter. E o prêmio da Academia Americana de Cinema é Oscar, e não Oscar. Olha como se pronuncia a palavra ruim. É ruim, hein? Que não fala assim, rapaz. É ruim. A forma correta, ruim. Oxítona, cuidado com ela. Se fosse púdico, teria acento. Se fosse rúbrica, teria acento. Se fosse filântropo, teria acento. Eu não pus acento, então é pudico. Rubrica, filantropo, ibero. Lembra da palavra recorde?
Se fosse recorde, não seria proparoxítona? Então a gente colocaria acento. Se fosse recordé, ele bateu o recordé mundial de natação, teria acento. Mas como não é nem recorde, nem recordé, o certo é recorde. É certo falar, é só saber acentuar, você sabe falar direitinho também. Ah, meu Deus, eu coloquei até um grifo embaixo desse U para você saber que é o U que é o forte. Se fala gratuito e não gratuito. Gratuito, olha lá como é fácil. Se fosse gratuito, o I estaria sozinho, formaria hiato, levaria acento. Gratuito. E de grátis não existe, né, gente? Por favor. Ah, vamos lá que é de grátis. Não, vamos lá que é de graça. Vamos lá que é gratuito. Fortuito. Circuito. Guardar isso. Aquele pedaço de madeira que os antigos usavam para derrubar a porta de castelo, não é um ariete. Ó, é proparoxítona. Ariete. Ó, nesse ínterim proparoxítona. E a flor é crisântemo. E eu também sou capaz de ler palavras com dupla pronúncia. Acróbata ou acrobata, réptil ou reptil, projétil ou projetil. Interessante isso aí. E claro, xerox ou xerox. O dicionário aceita as duas formas. E vamos lá. O que é que mudou? Bom, tem coisas que desapareceram, então você precisa guardar. Por exemplo, observe. Desaparece aquele acento que aparecia no primeiro E do hiato EE. Lembra? 4 palavrinhas. Creem, deem, leem e vem. Agora não tem mais acento. Os derivados também, né? Descreem, releem e assim por diante. O acento no hiato O quando era final. Lembra também disso, né? Magou, vou, enjoo, cou, amaldiçoou. Nada de colocar acento nesse O. Os ditongos, isso aí talvez seja a coisa mais difícil para você se acostumar. Os ditongos tônicos abertos EI e OI quando não forem finais. Então quando forem paroxítonos, por exemplo, desaparece o acento. Ideia, joia, geleia, assembleia, apoio, heróico, olha só. Eles não estão na última sílaba, então não levam acento mais. O acento das palavras I e U, que antigamente havia e hoje em dia não tem mais, porque sabe-se que elas são precedidas de ditongo. O U de feiura não forma hiato, forma ditongo. Só que não esquece aquela exceção que eu mostrei agora há pouco. Se esse I e esse U, apesar de ter um ditongo antes, como é o caso de pi, a, u, i, estiver na última sílaba, o acento permanece. Não esquece isso aí. O trema desaparece nos grupos GUE, QE, GUI, QI, e algo que já estava muito em desuso, as pessoas praticamente não usavam, né? Que era o acento agudo nos grupos GUE, QE, GUI, QI, quando esse U, além de pronunciado, ele era mais forte que o E. Então eu digo argue, averigue, averiguem. Antigamente se colocava acento agudo aí, agora não tem mais acento agudo nessas palavras. Bacana? E também desapareceram os chamados acentos diferenciais. Essa é a lista que permaneceu lá de 1971, lembra dela? Falei, ó, em 71 eles acabaram com 100 e poucos acentos em palavras, mas mantiveram umas 10, 12. Aí está o grupo para você, né? Esse é o grupo de acentos diferenciais lá de 1971 e que desapareceu agora. Agora você só coloca acento, lembra? Eu falei por e por, pode e pode e opcional em forma. Chama a tua atenção aqui porque alguns você talvez já estivesse acostumado a colocar. O caso do para verbo, a gente colocava acento nele. O caso de pelo substantivo, pelo cabelo, a gente colocava acento nele. Pera, a fruta, a gente colocava acento. Então fica muito atento agora porque esses acentos desapareceram. Valeu? Bons exercícios e assista às próximas aulas.